Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo essa semana é comigo e com o Dr. Walter Maierovitch, conceituado jurista, colunista da CBN São Paulo, Brasil, a quem eu desde já agradeço a colaboração e a participação conosco. Boa noite, Dr. Walter. Boa noite, Edmo. É um prazer estar aqui com você. Doutor, a pergunta que não quer se calar, que todo o Brasil está se perguntando, é se a democracia corre risco no Brasil. Olha, se a gente tiver uma normalidade constitucional, evidentemente que não. Agora, eu vou usar aqui uma expressão do ex-presidente Castelo Branco, onde ele falava das vivandeiras. Eu devo dizer que as vivandeiras, como também alguns aposentados de pijama das Forças Armadas, algumas fardas já aposentadas, estão bastante agitadas. E a gente vê, Edmo, essa agitação a partir do momento em que se começou a falar de um artigo da Constituição, que é o artigo 142, que fala do emprego das Forças Armadas. Forças Armadas, evidentemente, Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse artigo, tirado aí de uma cartola jurídica, está tendo muita repercussão, porque passou-se a entender que as Forças Armadas teriam um chamado, aspas, poder moderador. Trocando em miúdos, toda vez que houvesse um dissenso, um desacordo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, seria esse poder moderador, que seria das Forças Armadas, acionado para dizer quem tem razão e como deveria ser a solução do problema. Ora, se estaria, portanto, a colocar um juiz acima, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que tem, pela própria Constituição, sempre a última palavra. Bom, se falou nesse poder moderador, e eu lembraria que esse poder moderador foi concebido em 1806, no século XIX, pelo Benjamin Constant, que era um político francês nascido na Suíça e que também era um pensador e desenvolveu o constitucionalismo liberal. Mas ele, na sua própria obra, Edmo, deixa claro, muito claro, que o poder moderador se aplica apenas às monarquias constitucionais. E se a gente vamos pegar um túnel do tempo e chegar no Império no Brasil, nós vamos ver que o Dom Pedro II ficou muito incomodado com esse poder moderador que ele tinha e mandou um grupo de juristas estudarem a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque ele queria implantar uma Suprema Corte, que nem a americana, que teria sempre a última palavra. Pois bem, não deu tempo para ele acabar com esse poder moderador, pois quando esses juristas voltaram, nós já tivemos proclamada a República. Agora, o primeiro ato da República, na primeira Constituição republicana, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, que foi inaugurado 4 dias depois da promulgação da Constituição, ocupou um velho prédio no Rio de Janeiro, e lá se instalou.
Mas o importante é que de todas as nossas constituições, Edmund, eu estou falando de todas, tá? Sempre se adotou aquela velha teoria que foi desenvolvida pelo Montesquieu. Ele desenvolveu a chamada tripartição dos poderes. Então, quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. E a nossa Constituição, e a gente não precisa perder muito tempo folheando ela, mas vai lá, só basta ir no artigo 2º, porque está escrito, e basta ter olhos de ver, porque é de uma clareza de sol no meio-dia, que os poderes no Brasil são 3: legislativo, executivo e judiciário. Portanto, não está escrito lá que tem poder moderador e que as Forças Armadas teriam esse poder. Não está em lugar nenhum escrito. Agora, por que se fala isso e qual é o objetivo? Evidentemente que isso é uma estratégia do governo Bolsonaro, que tem todo o interesse nesse, aspas, poder moderador. Por quê? Onde ele poderia, porque está escrito na Constituição, que ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, o juiz do juiz, a palavra final, se transferiria para ele. Houve uma reação muito forte de juristas dizendo que isso é efetivamente o absurdo do absurdo. Então, nós estamos nessa situação, parece que isso não vai ser levado adiante. O artigo 142 da Constituição diz do papel das Forças Armadas, de defesa da pátria, de defesa dos 3 poderes, atenção, dos 3 poderes, e diz também do emprego das Forças Armadas, da missão das Forças Armadas na manutenção da lei e da ordem. Mas para tudo isso, haveria sempre uma requisição, e essa requisição estaria sempre sujeita à constitucionalidade e também à legalidade, sempre sujeita à apreciação do Poder Judiciário, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal. Voltando aí à sua pergunta. Uma colocaçãozinha, o presidente da Ordem dos Advogados, o Felipe Santa Cruz, deixou isso bem claro na manifestação do Conselho Federal da Ordem, em cima desse 142, e ainda somou, não, apesar do presidente ser o líder das Forças Armadas, as Forças Armadas, para atuarem, devem ser provocadas, elas não podem atuar por origem, e a provocação não é necessariamente apenas do presidente da República, ela pode vir do presidente do Congresso e também do presidente do Supremo. Sim, é importante você colocar isso, e eu acrescentaria. Vamos imaginar que uma ordem, você disse, da provocação. Vamos imaginar que o poder executivo federal, a União, por meio do presidente, que é chefe de governo e chefe de Estado, fizesse essa requisição para as Forças Armadas para fechamento do Supremo Tribunal Federal. Porque eles, aspas, vão colocar o que o Bolsonaro diz, eles estariam atuando contra a Constituição, decidindo contra a Constituição. Então, o que nós teríamos aí? Nós teríamos sempre a constitucionalidade dessa requisição pela nossa Constituição, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que as Forças Armadas atenção, não integram o governo, elas mantêm a independência, elas não são órgãos do governo, elas não estão no governo, elas são forças do Estado Nacional e não do governo brasileiro, que agora é comandado pelo Bolsonaro. Veja, o nosso Estado, quer o Estado Nacional, o governo do Estado Nacional é sempre um governo civil. Isso não quer dizer que não possa ter participação de militares, mas a estrutura, a matriz, a raiz é governo civil. O que o presidente, na sua opinião, procura ao incluir
um número de militares de todas as patentes e de todas as forças na administração pública do Brasil. Agora, mais recentemente, o número 2 do Ministério da Saúde foi nomeado um coronel. O que o presidente quer com isso? Mostrar que as Forças Armadas estão com ele, que ele está com as Forças Armadas, ou ele só confia em militares, que só militares são competentes no Brasil? Me parece que a primeira opção que você coloca, porque ele usa o tempo inteiro, especialmente naquelas manifestações de final de semana, onde ele convoca, onde ele incita militâncias contra a ordem constitucional, onde ele apoia essas militâncias, e embora diga que não, mas ele estando lá presente, agradecendo a presença e dizendo que, aspas, que está junto, evidentemente que ele está em apoio. E o que essa militância, que na realidade são milícias e até milícias armadas, já estão armadas, querem? Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que possa parecer, que se reedite o ato institucional número 5 e que se tenha um governo militar sob comando do Bolsonaro. Bom, então, e o que o Bolsonaro o tempo inteiro, e a primeira colocação que você faz, Edson, no sentido de passar a falsa ideia, tal a quantidade de número de militares, já são mais de 30, que ele tem no governo, de passar a ideia de que as Forças Armadas o apoiam o seu governo e colocam a força, se for preciso, a Força Armada, a chamada Força das Baionetas, à sua disposição. Veja os sinais que ele dá. Devemos lembrar uma manifestação ocorrida num domingo, que foi exatamente na frente do quartel-general do Exército. Agora mais, ele vem de helicóptero, acenando ali aquelas milícias, e ele usa um helicóptero das Forças Armadas, e ao seu lado está o ministro da Defesa, que é um general. Lembrando que o ministro da Defesa nada mais é do que uma ponte entre o governo e a instituição, ou as instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica. É simplesmente uma ponte para um melhor entrosamento, uma melhor correlação. Mas, efetivamente, as Forças Armadas não fazem parte do governo, fazem parte do Estado Nacional. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site, você consegue renovar ou pedir segunda via da CNH, fazer licenciamento, pedir transferência, registrar veículos novos e muito mais. Acesse detran.sp.gov.br. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa, sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor, o senhor citou um fato importante no primeiro bloco, que são os militares de pijama. E eu já ouvi o comentário de que os militares de pijama têm bastante avidez em assumir o governo, diferentemente dos militares da ativa, que os militares da ativa pensam completamente diferente os militares da reserva, os militares de pijama. O senhor percebe isso? Olha, não sei lhe informar a respeito disso. Espero, mas espero mesmo, porque sou um cultor da Constituição, sou um democrata, que isso seja verdade. Porque não há nenhum clima para que um golpe militar, à semelhança daquele de 64, ocorra. Agora, é importante a gente lembrar que o país está numa ebulição, principalmente no âmbito executivo-judiciário. Nós não podemos esquecer que nós temos, e isso será apreciado pelo Supremo, nós temos um inquérito sobre fake news e sobre ameaças. Esse inquérito foi instaurado no ano passado e tem um vício, um grave vício na sua origem. A Constituição estabelece um sistema acusatório onde separa as funções do acusador e do juiz. Nós não estamos mais naquele sistema da Inquisição, onde aquele que recolhia a prova, investigava, apurava, julgava. Não. Houve uma evolução civilizatória, onde o juiz é um órgão imparcial. O juiz não participa de investigação em fase de inquérito, em fase pré-processual. E o que nós vimos foi um Supremo Tribunal Federal, pelo seu presidente, baixar um inquérito para apuração de fake news e de ameaças, quer aos ministros, e vejam outro problema, e familiares dos ministros, como se fossem peças do Estado. Isso não pode. Mais do que isso, fez o presidente do Supremo. Ele designou um outro ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes, e nele colocou aí, vamos chamar assim, a condição de um Torquemada, vale dizer, de um inquisidor, sendo que o juiz não pode fazer isso. O que o Supremo admite é apenas em situações de crime ocorrido na dependência do Supremo. Vamos imaginar alguém que atire no ministro, ou agrida fisicamente ou moralmente um ministro. Então, numa situação de flagrante, aí se instaura um inquérito e depois isso é tocado, evidentemente, pela Polícia Judiciária. Fora isso, não há possibilidade. Mas agora é um problema, porque esse inquérito, vamos imaginar num sabonete que a gente compra aí no supermercado. Ele tem um invólucro, tá? Mas ele tem também o conteúdo. Ali dentro existe o sabonete. Tirado o invólucro, tem o sabonete. Nesse inquérito que eu estou falando, o inquérito é um invólucro. O conteúdo desse inquérito é
foi muito bem apurado, até por 3 delegados federais requisitados. Lá nós temos já autorias, temos também indicações de empresários que financiavam essas operações de fake news, e pelo que se diz, pelo que corre aí na chamada Rádio Corredor do Supremo Tribunal Federal, nós temos o envolvimento do tal Gabinete do Ódio, que fica no 3º andar do Palácio do Planalto, e lá está uma figura estranhíssima, que não faz parte dos serventuários, e que é um vereador afastado, que pediu afastamento do Rio de Janeiro, e que é nada mais, nada menos do que Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Então, nós temos essa situação, esse é o conteúdo do inquérito. Agora, o que o Supremo vai fazer no dia 10? Evidentemente, existe essa irregularidade, esse vício, mas não dá para jogar fora o conteúdo. Então, alguma solução, algum contorcionismo jurídico vai ocorrer, de modo a se aproveitar essa prova. E mais do que isso, deverá ocorrer o afastamento do ministro Moraes, que participou das investigações e, evidentemente, não vai poder julgar. O Procurador-Geral da República pediu para que fatiasse essa ação, ficando as pessoas com foro privilegiado com um ministro e as pessoas sem foro privilegiado com outro ministro. Significa que a PGR já está validando o processo? Olha, vamos ao problema que é outro e problema grave com relação ao Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. A praxe era a própria instituição Ministério Público Federal indicar ao presidente da República 3 vencedores de um pleito interno e a escolha do presidente para ser o Procurador-Geral da República. Pois bem, o presidente Bolsonaro afastou isso e foi buscar, aspas, pescar um Augusto Aras, que chega com total descrédito dos demais representantes do Ministério Público. E por que isso? E depois todo o agravamento se deve a isto. Porque a Constituição de 88 passou a proibir, atenção, a proibir que representantes do Ministério Público saíssem da carreira e fossem para outros cargos ou outras funções ou concorressem a eleições. Nós já tivemos em São Paulo, por exemplo, um governador, me refiro ao governador Fleury, que era do Ministério Público. A partir de 88, quem entra para a carreira não pode deixar a carreira para outra atividade. Mas entendeu o Supremo que aqueles que ingressaram antes da carreira, antes de 88, tinham direito adquirido. E o Aras se viu com direito adquirido porque ele era, ao mesmo tempo, atenção, ao mesmo tempo, advogado e procurador. Ao mesmo tempo. Ele tinha essas duas profissões, essas duas funções de vida, né, profissional. O que aconteceu? Ele aí foi guindado para isso, alguém que não percebeu a importância, à luz da Constituição de 88, do papel do Ministério Público Federal, que é defensor da Constituição, defensor da sociedade, fiscalizador do cumprimento das leis, é um órgão fundamental numa democracia. E, evidentemente, que até a Constituição proíbe, não se pode ter gente que de manhã usa um chapéu de advogado e à tarde um chapéu de promotor, para usar uma linguagem de antigamente, o uso de 2 chapéus. Isso em outras palavras,
Isso, em outras palavras, o senhor está querendo dizer é que ele foi guinado à Procuradoria-Geral da República e não caseiro do sítio. Exatamente, mas o que ele está se apresentando é mais como um advogado do presidente Bolsonaro do que um procurador, um defensor da sociedade. Isso fica visível. Se a gente pegar o Código Penal, nós vamos ver lá os crimes contra a saúde pública. Há uma tipificação para aquele que descumpre as normas administrativas, por exemplo, não usar máscara, não manter distanciamento, aquele que entra em aglomerações ou participa ou uma vis atrativa de aglomerações. Isso o Bolsonaro faz quase que diariamente. Isso é crime. E o que o Augusto Aras faz, ele acha que não é crime. Eu acho que ele, eu acho que até um reprovado em exame da OAB, de qualificação profissional, sem nenhuma dificuldade, constataria a ocorrência de crime. E o Aras tem se posicionado, veja bem, com relação a esse inquérito do Supremo da fake news. Quando ele foi instaurado, a então procuradora Raquel Dodge veementemente, inclusive peticionou, dizendo que aquele inquérito era ilegítimo, que só o Ministério Público ou a Polícia Judiciária é que poderiam ter essa iniciativa. Pois bem, quando o Aras se tornou o procurador, ele opinou que esse inquérito do Supremo Tribunal de fake news era legítimo. A partir do momento que o interesse do presidente Bolsonaro ia no sentido contrário, o Aras se posiciona de uma outra forma. E o que ele fez? Ele provoca o Supremo, que vai julgar no dia 10, uma postulação do Aras, uma postulação dele, no sentido de se arquivar todo esse inquérito, quer dizer, como se pudesse jogar no lixo todas as provas até agora produzidas. Isso tem mostrado uma atuação muito parcial, no sentido de que ele deixa a função básica e passa a ser um aliado do governo. Doutor, nós estamos chegando no final do programa e a dizer o seguinte: a nossa democracia, a nossa Constituição é forte, a nossa Constituição é saudável, ela está firme na sua ótica? Sim, porque veja que ela estabelece, além dela ter adotado e seguindo as anteriores, a tripartição dos poderes, dizendo que o relacionamento dos poderes, mantida a independência, esse relacionamento tem que ser harmônico. Essa Constituição estabelece um sistema chamado de freios e contrapesos, que foi desenvolvido também pelo Montesquieu. Então, por exemplo, o presidente da República indica alguém para o Supremo Tribunal Federal, para uma vaga no Supremo. O Senado, outro poder, aprecia. Então, nós temos pesos e contrapesos, tá? Esse é um sistema saudável, salutar e que faz funcionar. Sendo que nesse sistema nosso, quando um conflito ocorre, quem vai decidir é o poder que tem função jurisdicional, função de jurisdição, que quer dizer jurisdício, de dizer o direito. Se faz o julgamento jurisdicional técnico, mas a própria Constituição abre a possibilidade para se ter um processo político, não um processo jurisdicional, como, por exemplo, referente a crimes,
Mas não, o Congresso Nacional passa a ter atribuição para um processo político por um instrumento chamado impeachment, que apura crime de responsabilidade, onde o Senado julga, e é um julgamento onde a conveniência e a oportunidade, evidente baseado na legalidade, é política. Ao contrário do Supremo, que se houver uma denúncia contra o presidente, ele obtiver um aval, um sinal verde da Câmara, que representa o povo, ele pode, e se receber essa denúncia e iniciar um processo, o presidente da República está automaticamente afastado por 180 dias, que é o prazo para julgamento. Doutor, muito obrigado. Espero poder contar com o senhor novamente. Olha, foi um prazer muito grande. Obrigado, Edmo, pelo convite. Fico honrado e feliz de ter participado. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.